Estamos hoje no nosso 7º dia do desafio. 7º dia, amor, já hoje completa uma semana aqui entrando. Sabe o que eu pensei hoje? O quê? 7. Caraca, Kaique, olha só. Hoje é o 7º dia do desafio. Hoje começamos a anunciar uma das 7 pessoas que virão com a gente para passar 7 horas por dia com a gente, 7 dias com a gente, investir em 7 mil reais. Não é possível. Vem dar boa noite pra galera aqui, amor. Essa logística tá complicada. Olha aqui, boa então. Noite, gente. Microfoninho, neném, aqui, ó. Então, cá, eu dar boa noite pra vocês. Hoje vai ser muito bom. A Chinela vai cantar, como diria o Perrucho. Muito obrigado, amor. Estamos preparados. Hoje temos um grande convidado. Tô há muito tempo de verdade para poder trazer essa pessoa aqui. É uma pessoa que vai agregar muito valor. Será que já tá na área aqui? Será que já tá na área? Não sei, vamos ver. Temos uma pessoa que vai agregar muito pra gente hoje, muito, tá? E eu tenho certeza que vocês vão adorar ouvir essa pessoa. Adorar, tá? Daqui a pouco eu vou chamar essa pessoa aqui na live, tá? Tô vendo aqui, ó, ainda não tá aqui nas minhas notificações, tá bom, Fabio? Então, assim que aparecer, eu já vou autorizar pra gente trocar uma ideia. Hoje o tema é escala, velho. Escala. Gente, sem escala, não tem como você fazer uma grande mensagem chegar a mais pessoas. E se você não tem como pegar uma mensagem poderosa e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas, você tem um grande limitador na sua vida, que é o tempo. Todos os meros mortais têm a mesma limitação de 24 horas. Escala e outros temas com o grande Padre Fábio de Mello, que está entrando agora na live, tá? Os grandes líderes, eles não são talhados em ambientes comedidos. Então, se você está aqui, eu tenho certeza que você está se desenvolvendo para que você possa atingir grandes resultados. Não é mesmo? Padre, só aceitar e começamos aqui, tá bom? Temos o 7º mandamento do dia hoje, Kaique. Qual é o 7º mandamento do dia, você sabe? Eu sei, eu que fiz arte. Então recita sem procurar arte. Ah, Aí você não sabe, né? Pera. Ah, ele vai ler. Olha só. Para quem não sabe o que é, Qualquer caminho serve. qualquer caminho serve. Falamos de direção ontem. Cara, você precisa estar na direção correta, porque se você estiver na direção errada, porra, você vai só perder tempo na sua vida, né? Então esse mandamento é muito importante. Você precisa investir um bom tempo procurando a direção correta, tá? Ó, uai, eu tentei aceitar o padre, não foi aqui? Vamos lá, padre. E já começamos. Então esse mandamento aqui... Opa! E aí, padre, tudo bem? E aí, rapaz, tudo bem? Tudo ótimo. Rapaz, padre, você anda malhando? Pô, a vida inteira. Caramba, meu. Pô, para ter um trapézio desse. Padre, estamos muito felizes de ter você com a gente hoje. Muito honrados, tá? Te admiramos muito, estamos muito felizes de ter você com a gente hoje, tá bom? Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Também estou muito feliz com a oportunidade de conversar com você. Rapaz, você não faz ideia de um tanto de amigo quando eu publiquei nos meus stories que iria falar com você. Um monte de amigo que se manifestou feliz. Que bom! Estava ansioso por esse encontro, então estou muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade. Pô, que bom, que essa é uma honra para todos nós, então. Padre, é o seguinte, a gente está num desafio aqui durante 21 dias, né? Falando sobre legado, falando sobre impacto, né? Falando sobre princípios, falando sobre princípios em que, na sua grande maioria, estão na Bíblia, né? A gente está falando muito sobre ganância, tolice, longo prazo. Poxa, a gente fala sobre conselheiros. Salomão fala muito sobre conselheiros. E eu percebo que muito do que eu vejo em pessoas que geram algum impacto na sociedade está em Provérbios, por exemplo. Está em Eclesiastes. Tem, em grande parte, uma fonte em Salomão. Uma sabedoria que se provou no tempo, tá, padre? E hoje, a gente está falando sobre escala. O tema de hoje é escala. E o que eu te pergunto é o seguinte: o que você pode encontrar dentro de todo o seu ambiente, seu histórico de estudos, tá? Sobre o assunto escala? O que você pode compartilhar com a gente um pouquinho sobre a reflexão escala envolvendo impacto
possivelmente sucesso, prosperidade de alguma forma, dentro da sua área de expertise, padre? Olha, primeiramente, o impacto ele só é possível quando algo grandioso acontece. E quando nós falamos algo grandioso, a gente tem a tentação de pensar de algo grandioso fora de nós. E não. Eu acho que o primeiro movimento de grande transformação é aquele que nós identificamos modificando a nossa estrutura, a nossa forma de pensar. E aí a gente vai escalonando isso, transformando aquilo que está ao redor de nós. Eu acho que seria uma grande ilusão pensar que a máxima transformação que nós esperamos não precisa começar em nós. Tiago, toda e qualquer oportunidade que eu tive de ver pessoas saindo de uma situação desfavorável e alcançando um lugar bacana na vida ou na sociedade, foram iniciativas que tiveram, primeiramente, um profundo impacto dentro delas. De uma mudança que foi iniciada a partir de uma mudança de mentalidade, ou quem sabe até de um conflito que foi elevado à sua máxima potência, e a partir daquele conflito a pessoa precisou se reinventar, ou até mesmo a partir de algumas pequenas tragédias pessoais que ela necessariamente precisou viver a experiência de nascer de novo. E, consequentemente, foi impactando outras pessoas à medida em que ela foi vivendo. Porque eu acho que o grande impacto que vai escalonando outras transformações é quando a gente se depara com alguém que a gente viu dar certo. Nossa, como aquela pessoa fez sucesso, isso é, como ela elevou as suas capacidades ao máximo, como ela soube escalonar as suas possibilidades, transformando as pequenas coisas e permitindo que depois isso pudesse ser muito maior e alcançar muito mais pessoas. Legal, você falou um negócio. O que você quer dizer com nascer de novo, cara? Isso é muito interessante, porque às vezes a gente tem grandes conflitos, né? E aí você falou sobre nascer de novo. O que você quis dizer com isso? Há um encontro muito sugestivo de Jesus com um homem sábio, um homem religioso da sua época, que foi Nicodemos. Jesus encontrou Nicodemos e naquele homem ele identificou uma certa travessia. Jesus percebeu que Nicodemos estava em travessia. Todas essas grandes travessias que nós precisamos viver diariamente. Só que naquele caso era uma travessia muito pontuada do Antigo Testamento para o Novo. Isto é, Nicodemos estava muito bem posicionado na religião de sua época, ele conhecia bem a lei, sabia exatamente o que o contexto religioso proporcionava à sociedade naquela época e, de alguma forma, ele já estava incomodado. Ele percebia que existia necessidade de haver uma transformação. E ele foi conversar com Jesus porque sabia que Jesus era um ponto bastante controverso naquela época entre os líderes religiosos. Jesus se transformou numa liderança religiosa e absolutamente revolucionária a sua liderança. Ele ousava desafiar os poderes políticos, econômicos e, sobretudo, religiosos de sua época. Percebendo que Jesus significava um pouco dessa travessia que ele desejava viver, ele foi conversar com ele. E Nicodemos foi surpreendido com esse conselho de Jesus. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E ele pergunta, mas como é que pode um homem velho, já estando numa fase adulta, nascer de novo? E aí Jesus usou uma expressão religiosa, que tem profundo sentido para nós cristãos, que é quem não nascer da água e do Espírito, que significa justamente um movimento. O Espírito Santo, na fé cristã, tem essa responsabilidade de mover-nos na direção de um novo. Um novo que existe em mim, um novo que há na igreja, um novo que há no mundo, que eu preciso fazer ficar presente. O novo está pairando sobre nós. Mas somente algumas pessoas captam a novidade, atualizam essa novidade nas suas vidas e são capazes de viver a partir dessa novidade. O movimento do Espírito em nós continua sendo assim, é converter-nos, mas eu sempre digo que a primeira tentação
é achar que Deus está nos convertendo em outras pessoas. Não. Deus está convertendo em nós mesmos. Eu preciso chegar à minha essência. Preciso chegar ao conhecimento da minha essência. E às vezes eu fico distante disso. Eu posso viver alienado das minhas possibilidades, posso viver esquecido dos meus valores, posso estar absolutamente fora do controle das minhas possibilidades, da minha capacidade. Há tantas formas de viver assim, há tantos caminhos mais fáceis que me exigem menos, que vão me solicitar menos transformações. E Nicodemos, naquele momento, então, recebeu esse conselho de Jesus, que é absolutamente atual até os dias de hoje. Eu também, mesmo já sendo um homem velho, não tão velho como era Nicodemos naquela época, eu também sinto a necessidade de nascer de novo diariamente, de recordar quem eu sou e de viver o mesmo sentimento do partejamento, né, que um dia me trouxe ao mundo. O mesmo movimento de contrações que me expulsou do ninho, que me expulsou do berço. Eu costumo dizer que nós chegamos ao mundo a partir de uma expulsão. O ventre da nossa mãe é muito inteligente. A inteligência humana está no funcionamento do corpo, né? A gente tem uma expressão dessa inteligência no próprio funcionamento do corpo. Chega um determinado momento em que o corpo da mulher não segura mais a cria. Está na hora de nascer. E nós somos expulsos daquele mundo agradável, daquele mundo onde todas as minhas necessidades eram satisfeitas por uma outra pessoa. E, de repente, eu entro neste mundo ainda com muitas indigências, indigências físicas, indigências emocionais, e preciso iniciar um processo de amadurecimento. Um crescimento que vai me levar um dia à autonomia. Piaget, na sua abordagem do desenvolvimento do juízo moral, dizia que a primeira fase da vida, ele chamou de anomia, onde eu não sou capaz de compreender nenhuma regra. Tudo é uma extensão de mim, eu não consigo nem me ver separado das outras pessoas. Também Freud chamou isso de fase oral, né? No momento em que eu tenho uma absurda incapacidade de compreender o outro como totalmente outro. Então é o meu desejo de abocanhar o mundo na fase oral. Eu mordo a minha mãe, eu mordo as pessoas que chegam próximas de mim. É uma expressão que identifica justamente a minha necessidade de que tudo seja meu. Na anomia é assim mesmo, é um profundo egoísmo que nos toma, que nós somos incapazes de pensar qualquer coisa fora das nossas necessidades, fora do nosso corpo. Aí depois chega a heteronomia, em que eu sou capaz de perceber o mundo observando os que já vivem fora de mim. Eu já consigo me separar dos outros, a minha compreensão já é separada, eu sou alguém fora do mundo, eu sou alguém que não é minha mãe, eu sou alguém que não é o meu pai, e eu vou viver na observância, vou observar essas pessoas vivendo. Piaget dizia que a compreensão das regras morais, nesta fase, ela passa pela observação e pela imitação. Então, não é que eu compreendo o valor das regras, eu obedeço porque eu observo alguém obedecendo. Mas isso ainda não é maturidade. A maturidade é quando eu não preciso mais alguém fazendo diante de mim para eu obedecer. Ou eu não preciso alguém me observando nem me vigiando para eu fazer. Aí eu já estou no território da autonomia. Que é essa maturidade que me permite olhar o mundo como um lugar onde eu posso acrescentar. E quando a gente nasce, meu caro, a gente inicia esse processo. Quando é que nós vamos assumir a autonomia? Quando é que nós vamos ter um pouco mais de sabedoria na lida com a vida, com as pessoas? Não sei. Mas isso precisa acontecer em algum momento. E o nascer de novo para Jesus é um pouco disso. De repente eu me sinto muito na heteronomia. Eu não estou vivendo por um valor meu. Eu estou vivendo porque eu estou imitando os outros. Mas chega um momento em que eu preciso nascer de novo, em que eu preciso abandonar esse antigo jeito de viver e ter uma nova perspectiva, uma perspectiva mais madura. Eu vou fazer não é porque o outro está me mandando, eu vou fazer não é porque o outro está me exigindo, nem tampouco porque eu estou sendo observado. Eu vou fazer porque tem um valor. E Jesus chamava isso de maturidade, maturidade espiritual, emocional
E foi justamente o que ele propôs a Nicodemos naquele tempo. Caraca, ô padre, você falou aqui anomia, heteronomia, autonomia. Cara, assim, incrível. E aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sou um cara do dinheiro, entre aspas, hoje, né? Eu trabalho no mercado financeiro há muitos anos, 12 anos no Você mercado ensina as financeiro. pessoas a serem empreendedoras, né? Exatamente, ajudar elas a empreender melhor, a investir na grana delas, gerenciar as finanças pessoais e tal. E eu tive um momento da minha vida, e no ano passado eu estava em Portugal e um amigo ele chegou para mim e falou: você deveria ler a Bíblia, né? Eu falei: mas que Bíblia, cara? O meu negócio é negócios. Eu falei de dinheiro, foi de investimentos, investir em ações, escolher as melhores ações e tal. Ele falou: não, você precisa ler a Bíblia, porque a palavra dinheiro é a palavra mais citada na Bíblia e você está querendo ir na fonte. A gente tem um símbolo aqui, padre, que é a maçã, tá? A maçã é o símbolo do primo. Por quê? Porque as pessoas, elas insistem em perseguir o fruto e elas deixam de perseguir a semente que gera o fruto, né? Então, se você abrir uma maçã, você sabe quantas sementes existem dentro de uma maçã, mas você nunca saberá quantas maçãs existem dentro de uma semente, né? Porque esse é o potencial de multiplicação da semente. E eu comecei a ler a Bíblia, né? Eu comecei a ler sob uma ótica não religiosa, eu comecei a ler sob uma ótica de mindset, de dinheiro, de mentalidade, né? E eu li Provérbios, comecei por Provérbios. Li Provérbios, li Eclesiastes, e tudo aquilo falou comigo, porque eu me dedico a estudar hoje pessoas bem-sucedidas, padre. Então eu converso, já fiz live aqui no Instagram com, sei lá, Kaique, uns 20, 25 bilionários, né? Um monte de gente aqui no Instagram, e eu estudo essas pessoas. E, cara, para minha surpresa, eu percebi que tudo que elas falavam, de certa forma, tinham sementes em Provérbios, em Salomão. Eu falei: esse negócio era muito poderoso. E aí, eu peguei e, cara, comecei a ler muito a Bíblia. Muito, muito, muito a Bíblia. E aí, olhando para a Bíblia e pensando no tema de hoje, cara, o que é mais escalável ou o que escalou mais na sociedade do que esse livro? É muito difícil encontrar uma história dessas. Então, o que eu te pergunto é o seguinte, padre. Como a gente está falando hoje de escala, e se você fosse pensar sobre várias óticas, sobre dinheiro, todas as empresas que ganharam dinheiro escalaram a venda de produtos, né? Sobre mensagem, todas as pessoas escalaram suas fontes de distribuição de mensagem, a palavra foi compartilhada, foi disseminada. O que eu te pergunto é, por que isso daqui tem esse poder de escala tão grandioso? O que tem por trás? Quais são os princípios da escala dessa mensagem, padre? Por que você consegue chegar a tanta gente para gente tentar estudar a semente disso e tentar trazer para tudo que está ao nosso redor hoje? Se tiver alguma história que você possa contar de dentro desse livro ou de dentro da sua fé, o que você pode contar para a gente? Olha, se você for ver a própria história do cristianismo, nós temos um belíssimo exemplo de escalonagem. Quando Jesus deixou os seus 12 apóstolos constituídos como continuidade da sua igreja, esses homens e mulheres eram muito simples. E quando eu falo os 12, Tiago, eu quero me referir a toda aquela pequena comunidade que reunia em torno daqueles que eram chamados de apóstolos. Eu gosto sempre do discurso inclusivo, que joga para dentro dos números aqueles que nós não enxergamos, que não foram testemunhados nas Escrituras, mas que, de alguma forma, nós sabemos que estavam lá. Os discípulos fundaram pequenas comunidades, movidas, a grande maioria, por mulheres que, lamentavelmente, durante o nosso processo histórico, ficaram muito à margem dentro da vida eclesiástica. Mas, se a gente pensar, esses primeiros seguidores de Jesus, eles não tinham o argumento teórico do que eles tinham vivido ao lado de Jesus. Tanto é que o conceito apóstolo, discípulo, ele só se aplicava para as primeiras comunidades àqueles que viram Jesus, àqueles que conviveram com Jesus. Alguns anos depois, a partir da conversão de um homem chamado Paulo, que é um grande intelectual, talvez o primeiro grande intelectual convertido ao cristianismo. Não podemos nos esquecer que Paulo tinha uma formação filosófica, ele tinha uma origem diferente da dos discípulos, tinha passado pela vida acadêmica, coisa que os discípulos não tinham passado. Quando ele chega, alguns anos depois do episódio Jesus, ele não tinha mais como conviver com Jesus. Jesus já estava morto,
ressuscitado, estabelecida a fé cristã, as primeiras comunidades acontecendo, vivendo. O que aconteceu com Paulo, quando ele chega e tem a sua vida transformada pela mentalidade de Jesus? Ele traz toda a sua inteligência, ele traz todos os seus argumentos. Tanto é que ele teve muitos embates com Pedro, que é o líder carismático, digamos assim, aquele a quem Jesus confiou a igreja. Jesus fundou a igreja, entregou nas mãos de Pedro e Pedro precisou tocar, com toda aquela dificuldade que ele tinha de fala, de discurso. Ele tinha muita dificuldade, mas ele era um homem de experiência, ele conviveu com Jesus. Paulo chega e a primeira modificação que ele faz é justamente a partir do conceito de discipulado e apostolado. Ele vai dizer, não é o apóstolo, o discípulo, não é aquele que somente conviveu com Jesus. Ele precisava se incluir. Jesus tinha transformado a vida dele. As ideias de Jesus transformaram as suas ideias. Então ele vai falar, discípulo e apóstolo é todo aquele que fez uma experiência de Jesus. Isso é filosofia já, meu caro. Uma coisa é eu ler um livro. Uma coisa é eu fazer uma experiência com o livro. Nós estamos entrando numa terceira margem, como dizia Guimarães Rosa. É a terceira margem do rio. Quando eu digo que eu fiz a experiência de alguém, eu posso até não ter convivido com ela, mas as suas ideias, de alguma forma, vieram morar em mim. Eu conheci aquela pessoa da maneira mais profunda que um ser humano pode conhecer o outro, que é o mergulho nas ideias. Quando Paulo reconfigura o conceito de apostolado, de discipulado, nós começamos uma escalada de crescimento fantástico, que foi justamente a partir desta formulação teórica da vivência. Os discípulos viveram, Paulo escreveu sobre o que eles viveram. Paulo escreveu encíclicas, isto é, cartas, naquela época, que eram muito importantes para que as comunidades permanecessem fiéis ao início, ao carisma inicial, à vida de Jesus. E a gente tem toda essa história de Paulo, que é fantástica, que é, para nós, um dos acontecimentos mais importantes do cristianismo é a conversão de Paulo. O que Paulo começou a fazer? Levar o cristianismo para os meios acadêmicos. Jesus frequentou os meios mais simples. Paulo começou a levar a sua reflexão aos grandes teatros, aos lugares da cultura daquela época. Hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo do que foi a minha vida. Eu estudei para ser padre, só. Eu nunca na minha vida tive pretensão de ser comunicador, de fazer o que eu faço hoje. Eu sou um homem que cresceu dentro da igreja, num formato muito simples, de religiosidade muito simples. Nunca na minha vida tive oportunidade de estar num grande centro universitário, antes do seminário. O seminário me proporcionou tudo isso. E, de repente, eu fiquei padre, professor universitário, e comecei a levar a minha experiência de professor universitário para a comunicação. Eu comecei a cantar, a fazer o trabalho com a música, a escrever, escrevi muito, tenho quase 30 livros publicados. Comecei a entrar em outras searas que não eram próprias do nosso mundo católico. Comecei a falar com pessoas que não eram católicas. Comecei a falar, Tiago, com pessoas que não eram nem sequer religiosas, mas que de alguma maneira estavam em busca da espiritualidade. Então, se você for pensar, aquilo que eu faço hoje só é possível, a gente só é capaz de atuar neste campo hoje porque há mais de 2000 anos um homem teve coragem de ser cristão assim, fazendo questão de não precisar abrir mão da inteligência para acreditar em Deus, ou levando uma religiosidade espiritualizada, que a gente sabe que uma coisa não é garantia da outra. Ter religião não é garantia de ter espiritualidade. Eu nunca me canso de dizer isso. Por acaso, a religião é um lugar que deveria ser propício ao surgimento da espiritualidade, ao crescimento da espiritualidade. Mas a espiritualidade, ela não é propriedade das religiões.
Espiritualidade é tudo aquilo que sopra sentido na nossa vida, e eu posso fazer isso lendo Dostoiévski. Eu posso fazer isso lendo um grande clássico da literatura universal que trate as questões humanas com respeito, com seriedade, que esmiúce as questões humanas. Eu faço a experiência da espiritualidade assistindo a uma ópera, assistindo a uma peça de teatro, lendo uma poesia de Adélia Prado, de Carlos Drummond de Andrade, não sei qual é o autor que lhe inspira. Mas o que Paulo percebeu foi justamente isso. Nós não podemos ter uma religiosidade que não espiritualize as pessoas. E nós não podemos ficar fechados nos nossos guetos, falando somente entre nós. Cara, se me fez bem o evangelho, eu quero falar disso aonde eu for. Ainda que eu precise modificar um pouco a linguagem, eu não me permito modificar o conteúdo, mas eu me permito modificar a maneira como eu levo esse conteúdo. Eu, por exemplo, num determinado momento da minha vida, eu percebi que o humor, ele me ajudava muito a quebrar as barreiras que culturalmente existem entre padres e fiéis. O padre foi construído dentro de uma redoma muito desagradável, que protegia. O padre parecia que nunca tinha problema, o padre parecia uma figura sempre pronta, o padre nem parecia ter sexualidade. Quanto mais assexuado ele parecesse aos olhos das pessoas, mais ele se sentia respeitado. De repente, a gente começou a perceber que esse modelo hoje pode ser atualizado de forma responsável. Eu não preciso ficar dentro dessa redoma. Eu posso estar no meio das pessoas, eu posso conviver com elas, eu posso ser amigo dessas pessoas, mesmo que elas não sejam católicas, mesmo que elas não sejam cristãs, mesmo que elas não tenham os mesmos interesses de fé que eu. Mas onde existir um ser humano desejoso de encontrar-se consigo, e eu não vejo diferença, Tiago, eu não vejo dois caminhos nisso aqui. Eu não acho que exista um caminho para chegar a Deus e um caminho para chegar a mim. É um caminho só que me faz chegar a Deus, que me faz chegar em mim. Eu, meu caro, se eu cheguei a mim, eu já cheguei a Deus. Não tenho dúvida disso. Se eu já cheguei a Deus, naturalmente eu tenho que chegar a mim. Porque eu não tenho como visitar essa dimensão sagrada se não for em mim. Aí você pode até perguntar, padre, mas então para que nós vamos à igreja enquanto um templo estabelecido? Nós vamos à igreja porque a gente acredita que ali existe um facilitador que nos faça chegar a nós. É claro que às vezes não existe, né? Às vezes a igreja é até aquilo que acontece dentro da igreja se mostra como um obstáculo ao meu encontro com Deus, mas por regra deveria ser um lugar propício para o encontro com Deus e consigo mesmo. Paulo teve essa percepção. Então, se você enxerga hoje o cristianismo no mundo, o Papa tão facilitador da conversa, do encontro, nós temos ali, meu caro, um escalonamento que começou em Paulo, nos primeiros discípulos, e que chegou até hoje. Caraca, meu. Isso é escala de verdade, cara. E escala que perdurou no tempo e durou por milênios. Ô, padre, eu preciso daqui a pouco continuar uns conteúdos que eu prometi pra galera, só que o problema é que dá vontade de ficar aqui só te ouvindo e aprendendo contigo, né? E eu queria... Posso te fazer uma pergunta que talvez saia um pouco do contexto, mas sabe o que é? Eu sei que essa é uma pergunta que vai se comunicar com muita gente, porque eu abri uma caixinha de pergunta e muita gente me perguntou isso. Eu queria jogar para você essa responsabilidade, padre. A pergunta é a seguinte. A gente vive num mundo e quando a gente tá falando, assim, a galera que me segue aqui é muito ligada a negócios, né? E no mundo dos negócios existe, por um ponto de vista, muita justiça. Então, não, tudo que eu faço e eu tenho de resultado é justo, porque eu colho o que eu planto. E, por outro lado, existe a injustiça. Existe sempre aquelas pessoas ou empresas que você não consegue entender da onde que está vindo tamanho merecimento para que exista um resultado proporcional. Então, a gente vive num mundo, de certa forma, que ocorre muita justiça, mas também muita injustiça. E isso daqui abre muita margem para inveja, muitas vezes. E aquela inveja é incontrolável.
Então, como lidar, padre? Eu quero perguntar para vocês aqui, quero que você consolidasse esse pensamento. Como lidar com esse fato de existir injustiças no mundo, existir inveja no mundo e como lidar com pessoas que muitas vezes não fazem por merecer, mas colhem o que elas nem chegaram a plantar? Como lidar com esse tipo de pensamento, padre? Olha, a primeira coisa, a gente precisa mergulhar numa consciência da nossa verdade. Onde existe estrutura humana, existe a falabilidade, existe o erro, existe o engano, existe a injustiça. Quando eu dizia aqui que o encontro com Deus deveria ser naturalmente um encontro com a gente, Tiago, eu falo justamente desse desvelamento. Cara, domingo passado eu falava sobre isso. Quem me assistiu na missa de domingo me ouviu falando sobre isso. Como é difícil a gente ter coragem de identificar em nós aquilo que nós criticamos tanto na sociedade. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de lidar com a injustiça. Eu acho cruel onde existe a prevalência da injustiça. Mas e o quanto eu promovo também de injustiça no mundo que me pertence? Nesse mundo que eu administro e que nem sempre eu sou capaz de purificá-lo como eu gostaria que o mundo estivesse purificado. Então, eu acho que a maneira mais honesta de lidar com tudo isso é a gente sempre ter um esclarecimento cada vez mais profundo e fecundo de nós mesmos. Eu sou este lugar de onde o mundo o mundo se concretiza. Eu sou o lugar a ser transformado. E eu tenho também aqui dentro de mim esses conflitos. Às vezes eu fico olhando para algumas situações e falo, meu Deus, mas por que isso está sendo assim, né? Por que isso está sendo conduzido dessa forma? Por que a gente ainda erra sempre do mesmo jeito? Por que algumas pessoas estão ainda tão acomodadas, tão incapacitadas de levantarem a própria bandeira e de começarem uma história nova? Por que escolhem o caminho do vitimismo? Aí, meu caro, me vem aquele sentimento assim de compaixão, de misericórdia, que é tão necessário nos dias de hoje. Fala, mas Fábio, você também tantas vezes fez isso. Então, acredito que a solidariedade com essa fragilidade, não permitindo que ela venha crescer em nós e a partir de nós, mas como um lugar de conhecimento do humano, sabe? Onde a gente perde um pouco essa necessidade de idealizar tudo o que nós enxergamos. Não, vamos nos ver com mais verdade, vamos nos enxergar com mais realidade. Eu acho que é a única forma que a gente tem de fazer isso, tornar-se menos pesado. Caraca. Ô, padre, o que você Cara, falou... Oi? Eu não sei se te respondi. Você não me respondeu, você fez mais do que isso, você me gerou uma reflexão profunda interna aqui, cara. O que você fez hoje foi incrível. Eu sei que não foi incrível só para mim, foi incrível para essas mais de 80 mil pessoas que estão aqui com a gente, tá, padre? Assim, eu vou confessar para você que eu estou há muito tempo querendo que você tivesse vindo aqui na live com a gente, de verdade. Eu sempre soube que seria uma coisa incrível, uma parada diferente. E especialmente para levar esse conteúdo para, às vezes, um mundo que não está tão próximo do seu, de certa forma, né? E eu sei que grande parte da sua missão de vida é levar, né, a palavra para mais gente. E eu queria te dizer que, de certa forma, eu tenho cada vez mais feito parte desse movimento, tá, padre? Então, assim, queria que você pudesse contar comigo. Sou um cara que estou começando nesse mundo, mas que, com certeza, com a melhor das intenções, de uma forma genuína, transparente, espero que eu possa contribuir um pouquinho também com a sua missão e tenho cada vez mais me encontrado para compartilhar um pouquinho mais do que eu tenho aprendido nos últimos tempos, tá, padre? Quero muito que você participe no futuro também com a gente, seja em podcast, live, seja o que for. Eu sei que a nossa galera gostou muito de tudo que você falou hoje e a reflexão que você gerou, tá, padre? Obrigado, meu querido. Obrigado. E apenas um complemento aí ao que você disse. Às vezes nós temos a ilusão de que os nossos mundos são diferentes. São nada. No fundo, todos nós estamos querendo um lugar no mundo. Eu tenho feito, Tiago, um compromisso comigo de que o meu discurso religioso, eu tenho o direito de fazê-lo, eu tenho o direito de acreditar como eu creio, eu tenho o direito de rezar como eu rezo,
mas eu não tenho direito, em hipótese alguma, de fazer com que o meu discurso religioso faça o outro acreditar que ele não tem um lugar no mundo. Tem sim. Todos nós somos um lugar de essência, um lugar onde Deus se manifesta e se manifesta com muita grandeza. Então, eu acho que as pessoas que lhe procuram para, de alguma forma, aprender a lidar com dinheiro, elas estão querendo aprender a lidar com elas. O dinheiro é apenas um detalhe que faz parte da nossa vida e que acaba sendo uma expressão de nós mesmos. Eu tenho visto muito que o dinheiro, quando temos, nos modifica, quando não temos, nos modifica. E nas duas modificações, se a gente quiser, ela é sempre positiva. Eu já passei fases da minha vida em que eu não tinha dinheiro para comprar um salgadinho na escola. Hoje eu tenho não só para eu viver bem, como para ajudar muita gente que faz parte da minha vida, que está sob o meu cuidado, as instituições que fazem parte do meu lugar aqui. Então eu fico pensando que tudo que nos torna humanos, seja a necessidade de aprender a administrar o resultado do nosso trabalho, ou então a dor que a gente não sabe resolver e que a gente leva para o travesseiro, toda e qualquer oportunidade que a gente tem de lidar com a gente, nos coloca no mesmo mundo. Eu acho que nós somos todos sempre muito iguais, muito. Quanto mais eu fico padre, quanto mais as pessoas me interpretam como este lugar de confiança, e eu me sinto muito responsável por isso, muito feliz, por tantas pessoas que confiam em mim, no que eu digo. Quanto mais eu mergulho nesse mistério de ser padre, mais eu descubro que o que as pessoas estão querendo de mim, na verdade, é apenas um ser humano bacana, do bem, que esteja disposto a estar com elas, com aquilo que elas precisam viver. Então, muito obrigado por abrir a sua casa, me apresentar aos primos e obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar com você, e eu espero a gente voltar a falar mais vezes. Padre, pô, a humildade antecede a honra e você demonstrou uma humildade sem tamanho. Eu vou contar, primos, não saiam daqui, tá? Vou contar para vocês umas coisas aí que acho que eu nunca contei antes, daqui a pouquinho. E, padre, muito obrigado. Espero que você volte, então, novamente em breve. Foi uma honra, tá bom? Obrigado, meu querido. Um beijo, meu povo querido. Tamo junto. Beijo. Valeu, se cuida, meu irmão. Tchau. Obrigado. Cara, olha isso, amor. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Meu, olha isso. Cara, o padre arregaçou. Arregaçou. É bonito, né? Arregaçou. Cara, é bonitão. Como ele transmite paz. Cara, absurdo. Não, mas olha só, os primos nem sabem que tá só começando essa live hoje. Eu preciso anunciar o primeiro participante que vai vir aqui passar com a gente esses 7 dias. Cara, eu preciso passar um monte de recado e passar um conteúdo sobre escala absurdo, que a gente tem um método aqui. Já. E, padre, você é incrível. Somos todos seus fãs aqui em casa. Amamos. E aqui em casa não, aqui, né? Nessa grande casa, né? Estamos aqui com 90 mil pessoas quase. Padre, você é incrível, tá? Vamos lá. Kaique, será que a gente mostra agora o que a gente gravou hoje? Porque assim, primas, hoje a gente ligou para essa pessoa, tá? A gente ligou para essa pessoa, que é a primeira participante, que vai passar com a gente 7 dias, a gente ligou para ela. Será que a gente mostra agora o vídeo que a gente gravou hoje? A gente ligou para ela. A gente ligou e a gente teve até que dar uma editadinha, porque ela demorou pra falar, porque tava nervosa. Eu acho que vai mostrar, hein? Agora ou daqui a pouco? Agora? Vamos Agora, ó. Vou botar agora, porque daqui a pouco eu mostro pra vocês como que a gente faz para escolher o próximo participante. Padre, cara, eu vou fechar essa live e vou ficar refletindo na minha varanda um tempo aqui, tá? Vamos lá, deixa eu botar esse vídeo aqui para vocês, só para vocês perceberem. Aumenta o som aí.
Bom, temos aqui então a primeira participante. Mostrei um vídeo, vou botar depois nos stories com som para vocês. E daqui a pouco eu falo como que a gente vai fazer para escolher o segundo participante, né? A gente já sabe, né? Já tem um método aqui para escolher o segundo, né? Sim. E tem que estar participando dessa live, não é? Isso mesmo. Então se prepare que daqui a pouco a gente vai explicar para vocês como a gente vai escolher a segunda pessoa. E é o seguinte, vamos falar de escala. Pessoal, o padre falou muito bem sobre vários conceitos, inclusive a Cá anotou tudo para botar no resumo para vocês depois, tá? Infelizmente essa live não vai ficar gravada, né? Porque a gente quer que vocês estejam aqui com a gente focados. Se a gente falar que vai ficar gravado, as pessoas não focam tanto e depois nem assistem depois. Então só vai assistir isso tudo quem estiver com a gente ao vivo, ok? Então vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a escala, tá? Na minha vida, por exemplo, o que me permitiu atingir a prosperidade, eu tô falando de forma financeira, foi a escala. Foi a escala, tá? Porque, imagina, eu era barman, eu era garçom. Eu era garçom, gente, tá? E nada contra, pelo contrário, eu admiro demais a galera. Muitas vezes eu encontro garçom, barman, a galera vem, troca uma ideia, que conhece a minha história e fala, olha, eu sei que você começou assim, eu tô aqui na correria também, tá? Então, eu admiro isso, tá? Só que um garçom, um barman, não tem escala. Por quê? Porque você ganha por hora. E quando você ganha por hora, você tem um limite de quanto dá para você ganhar. Você tem um limite. Então, como que você espera atingir alguma prosperidade financeira se você não consegue escalar o que você faz? Não dá para comprar tempo. Você tem um tempo escasso, mas a maioria das pessoas insiste em vender o seu tempo. Parou para pensar nisso? Não dá para comprar tempo. O tempo ele só acaba. E ainda assim as pessoas insistem em vender o seu tempo. Então, cara, não faz sentido isso. Não faz sentido, tá? Então, veja só. A escala, ela é essencial se você quiser construir qualquer nível de riqueza que seja relevante, tá? A escala, ela é o princípio fundamental da construção de patrimônio, porque por trás dela tem um limite. Por trás dela tem um limite. Qual que é o limite? O tempo. A escala quebra um limite físico, que é o tempo. Todos nós temos 24 horas. Você tem 24 horas. Eu tenho 24 horas. A Cá tem 24 horas. Todo mundo tem. Qual que é a única forma de você romper essa barreira do tempo? Através da escala. Sem isso, você não consegue romper a barreira do tempo. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu vou desenhar na lousa agora, tá? Vou desenhar na lousa. Vamos lá, vou até tirar os comentários aqui, quero que vocês prestem atenção. Manda a caneta aí, Kaique, por favor. Caneta. Cadê a caneta preta? Aqui. Aqui. Olha só. Opa, você não virou a tela, amor? Olha aqui. Aqui, toma. Presta atenção aqui, gente. Imagina o seguinte, ó, você tem um gráfico, tá bom? Estamos falando de escala. Tem aqui, ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 24 horas, tá? Não, vamos por aqui, ó. 24 horas aqui, por exemplo. E aqui você tem, então, esse eixo, ele é o eixo do seu salário por hora. Ou seja, o seu ganho por hora, tá? Aqui é o seu eixo do número de horas trabalhadas. Então, como que funciona o gráfico da maioria de vocês? E o que era o meu gráfico quando eu era um barman, quando eu trabalhava de madrugada. Inclusive, a Cá trabalhava comigo de madrugada. A gente trabalhava junto com o barman. Eu, inclusive, fazia o meu drink e fazia o dela também. Olha só como que eram as coisas, né? Mas, enfim, deixa isso para outra história. Então, ó, você ganha por hora, ok? Então, você ganha por hora. Só que o seu limite de ganho está aqui. Então, depois disso, você não tem mais ganho. Você ganha até aqui. E você tem um limite de ganho. Como que você faz para ganhar mais dinheiro? Como? Pensa comigo. Como faz para alguém ganhar mais dinheiro? Se você ganha por hora, se você é um CLT e não tem meritocracia no seu trabalho, e você ganha em função não do que você produz, mas do seu esforço, como que você faz para ganhar mais dinheiro? Você se esforça mais. Só que tem um limite, porque você pode chegar até aqui. O dia tem 24 horas. Então, se você quiser ganhar mais do que isso, o que você precisa fazer? Você precisa aumentar o seu valor marginal por hora. Então, vamos supor que você consiga ganhar mais. Essa caneta tá muito ruim, né? Aqui, ó. Então, vamos supor que você consiga ganhar mais.
Então você vai ganhar mais por hora, mas chegou aqui de novo, você tem um limite. Então você tem um limite que não dá para romper, porque você sempre tem 24 horas. Qual que é o segredo aqui então? Você precisa romper essa barreira do tempo. Então você é um personal trainer, né? Você é um personal trainer, o que você faz? Você vai dar 24 horas de personal, tem um limite de tempo. Você é um funcionário CLT, você vai trabalhar, vai para casa. Acabou, você não ganha por resultado, você ganha por esforço. Entende? Então, esse é o problema. O que rompe esse limite aqui, baixa esse negócio, por favor, Craig. O que vai te fazer romper essa barreira do tempo? É escala. E o que eu vou te ajudar aqui é a criar escala. Porque, você lembra daquele frame lá, gente? A gente tem assim, ó. Você lembra disso? A gente tem aqui, ó. Princípios filosóficos, princípios técnicos, tá? Aqui a gente tem as regras do jogo, as regras do sucesso e a regra de ouro. Você lembra disso? Dentro das regras do sucesso, a gente já falou de escala e direção. Hoje a gente está falando de escala. É importante você entender o conceito de escala e eu vou te dar algumas ferramentas para que você possa escalar tudo que você faz. Tá bom? Então vamos lá. Esse gráfico ele é muito importante porque quando você entende que o tempo ele existe como um fator limitador e a única forma de você romper a barreira do tempo é através da escala, já vira uma chave na sua cabeça. Virou na sua? Porque a primeira vez que eu entendi o conceito de tempo e escala, isso mudou a minha forma de pensar em negócios, tá? Então, o que a gente entende aqui? Eu vou contar uma história rápida para vocês sobre quando eu comecei a escalar o que eu fazia. E por que você precisa entender isso? Porque quem faz mais do que é pago, em breve é pago por mais do que faz. Entende? Então, quanto mais você fizer hoje, em breve, mais você será pago pelo que faz. É natural. É um processo. Você precisa começar em algum momento. Tá? Você precisa gerar escala. Se você não gerar escala, você não consegue atingir uma grandiosíssima prosperidade. Porque geralmente existe uma limitação do quanto vale a sua hora. Né? A não ser que você consiga criar uma obra como um Picasso, que, aliás, afinal de contas, as obras dele só passaram a valer depois da morte dele. Tá? Ó, o Monkey Stocks postou aqui, ó, a Bíblia foi o primeiro livro impresso em escala com a prensa de Gutenberg. E o resto da história a gente já sabe. Então, existe algo que a gente precisa desbloquear aqui dentro, que é a escala. Se a gente não desbloqueia a escala, a gente não consegue, velho. Você não consegue. Se você não conseguir desbloquear a escala, você vai passar o resto da vida ganhando em função do seu esforço e não em função do seu resultado. Não vai ser um esforço inteligente. Então, olha só, eu tinha um escritório de investimentos, né? Talvez alguns de vocês conheçam a minha história, eu tinha um escritório de investimentos. E segura aqui, porque daqui a pouco eu vou contar para vocês como a gente vai fazer para escolher a segunda pessoa. A gente já tem um método para escolher a segunda pessoa que vem, né, Kaique? Temos sim. Tá, então já temos a primeira pessoa, Patrícia. Será muito bem-vinda, Patrícia. Já anunciamos a segunda pessoa, tá? Deixa eu contar uma história interessante. Muita gente pergunta como que eu consegui construir patrimônio, né? Eu tive um momento na minha vida que eu tinha um escritório de investimentos, tá? Eu comecei sozinho e pequeno. Eu era um garçom, virei um barman, estudei sobre investimentos, comecei a atender clientes sozinho, comecei atrás de muitos clientes, precisei criar processo, tá? Eu comecei a atender mais pessoas, comecei a contratar outros assessores de investimentos, comecei a contratar pessoas que contratavam assessores de investimentos e comecei a crescer. O Breno Perrucho, meu grande amigo e sócio, ele está aqui na live, e ele disse uma coisa legal: escala é falar para 70 mil pessoas de casa. Olha que interessante. Então eu estou aqui em casa. Se eu fizer uma live de 1 hora e eu estiver falando para 70 mil pessoas, eu estou pegando a minha hora e transformando em 70 horas. Isso é escala. Antigamente eu fazia palestras para o quê, amor? Você lembra? Tinha um tempo que a Cá ela ia comigo e a gente ia num final de semana fazer um grande treinamento. A Cá me ajudava a fazer um sanduichinho, cafezinho, e a gente fazia isso para 2, 3 pessoas. Entende? Então, isso é escala. Poder falar para todos vocês aqui é escala. E é um custo muito baixo. O custo daqui é o quê? É meu celular, é a luz. O que mais? É o meu time, o Kaique está aqui. É isso.
Entendeu? Isso é com um custo baixo. Isso é escala. É você conseguir escalar com um custo baixo. Ok? Então, quando eu tinha meu escritório, eu comecei a escalar, comecei a ter mais assessores, comecei a ter pessoas que contratavam assessores. Mas o que isso me gerou não foi necessariamente a escala. Eu percebi depois que eu expandi o meu negócio. Não necessariamente eu escalei. Aí perguntaram, qualquer profissão é escalável? Qualquer profissão, Tatan. Então, posta aqui a sua profissão. Comenta aí sua profissão que eu vou falar para você como você pode escalar a sua profissão agora, em tempo real, sem cobrar nada com ninguém. Só para você ver que toda profissão é escalável, tá? Eu comecei a expandir o meu negócio na época. Eu só estou continuando o assunto porque existe um delay entre o que eu falo, o que você recebe e o que eu leio depois, tá? E eu comecei a expandir o meu negócio. Então, eu comecei a contratar várias pessoas. O que aconteceu? Eu não necessariamente escalei, porque o meu crescimento dependia de mais investimento. Mais investimento, mais investimento. Custo fixo mais alto. E eu percebi que expandir não é escalar. Expandir não é escalar. Eu preciso, para escalar, aumentar o meu crescimento sem ter um impacto igual no meu custo, tá? No meu custo, isso é importante. Por exemplo, ó, fisioterapeuta, a Fernanda falou, fisioterapeuta. Cara, uma fisioterapeuta você pode fazer algumas coisas. Primeiro que você pode usar a internet para escalar e você pode conseguir atingir muita gente ao mesmo tempo. Você pode treinar outros fisioterapeutas, inclusive pela internet. Você pode validar esses fisioterapeutas para que eles utilizem o seu método e tratem outros pacientes. Com 1 hora de treinamento seu, ou algumas horas, você valida alguns fisioterapeutas que podem atender outros clientes e você ensina esses fisioterapeutas a atingir mais clientes e você começa imediatamente a atingir muito mais gente. Só o trabalho, além do trabalho, enriquece. Só. Acabou. Acabou. Senão você não consegue. Barbeiro. Como que você vai fazer para escalar uma barbearia? Se você é uma pessoa que depende só de você de fazer a barba dos outros e você consegue fazer uma barba a cada meia hora, você pode escalar aumentando o seu preço. Será que isso aqui é escala? Não. Isso aqui é uma expansão do negócio. O que você precisa fazer é gerar outros disseminadores. Treinar outros barbeiros usando o seu método, usando a sua marca, usando suas ferramentas e seu espaço, talvez franqueando, talvez outras coisas, para que com 1 hora de trabalho seu, você tenha 100 franquias fazendo barbas ao mesmo tempo. Cara, se você não escalar o que você faz, você não vai ganhar dinheiro. Acabou, esquece. Esquece. Abandona isso. Você precisa pegar e botar isso na sua cabeça. Se você não escalar, você não ganha dinheiro. A palavra é escala. Quando eu tomo uma decisão, eu penso, minha decisão tem que ser positiva, não pode ser negativa. O que é uma decisão positiva? É uma decisão que tem escala, que tem direção, que tem sinergia e tem grit, que é entusiasmo. Uma direção negativa é uma direção côncava, em que eu posso perder muito mais do que ganhar, tá? É uma direção em que é desordenado, não tem direção, eu não gero sinergia, eu sou egoísta. Essa é uma direção negativa. O que é uma decisão que pode me gerar muitos ganhos? Uma direção com convexidade, onde eu posso ganhar muito mais que perder. O que é convexidade? Primeiro encontro. Vou fazer um primeiro encontro, a pior das hipóteses eu perder 3 horas, 1, 2, 3 horas aqui na minha vida. Melhor das hipóteses eu amar essa pessoa, ter um filho com essa pessoa, passar uma vida inteira ao lado dessa pessoa, casar, ter filhos, netos e morrer ao lado dessa pessoa. Convexidade. Convexidade tem a ver com uma decisão que pode escalar tudo, porque você tem muito mais potencial de ganhar que perder. E decisões que te geram escala são decisões que te ajudam a impactar mais pessoas, a gerar sinergia, com entusiasmo, te ajuda a ganhar mais dinheiro ou simplesmente disseminar sua mensagem. O plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória, porra. Você entendeu? Desculpa o palavrão, mas é que é isso. As pessoas querem colher e não querem plantar. Para, velho. Para. A gente precisa de escala, gente. Então eu separei aqui para vocês eu separei 5 coisas que você precisa ter em mente quando você vai criar escala. Mas antes disso, eu falei de quando eu estava no Minigro, beleza? Vendi a Minigro, atingi minha liberdade financeira lá com 26 anos e eu encontrei a internet. A internet me proporcionou escala. No Primo hoje, a gente fala com quantas pessoas por mês, Kaique? Umas 15. Umas 15 milhões de pessoas. Gravando vídeos. Um time enxuto de 10 pessoas. Isso é escala, velho. Eu não sei o que você faz. Eu não sei o que você faz. Mas eu sei que você pode gerar escala no que você tem. E se você não se preocupar com isso, em como você pode gerar escala, você não vai conseguir gerar um impacto positivo. Não um impacto proporcional, entende? Você vai ser uma pessoa que vai ser escrava do seu trabalho. As pessoas acham, às vezes, que o negócio é só se esforçar.
E não é se esforçar. Tem muito mais a ver com mérito. Pensa no esforço que você teria que fazer para falar com 70 mil pessoas. Somos 70 mil pessoas nessa live. Isso é escala, gente. Entende? Isso é escala. Por isso que, financeiramente falando, eu tenho prosperidade hoje. Você já conhece um pouco dos meus números. Eu compartilhei um pouco nos últimos dias das lives, né? Por isso que o meu negócio não é mais esse. O meu negócio é o outro. Eu preciso impactar, eu preciso escalar a minha mensagem. E que não é nem minha. Eu sou só um mensageiro hoje. Qual que é um dos grandes desafios do mensageiro? O mensageiro, às vezes, pode se achar maior do que a mensagem. Se o mensageiro se achar maior do que a mensagem não é passada adiante. A mensagem que eu carrego é muito mais poderosa do que eu. E essa mensagem é que eu quero que chegue até vocês. Que eu quero que vocês compartilhem com outras pessoas, com outras audiências, nos ajude a crescer. Tá? Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês como que a gente vai fazer para escolher o segundo participante, tá? Que vai passar 7 dias com a gente, mas já já eu falo sobre isso. Eu quero que vocês anotem 5 coisas aqui. 5 coisas, tá? Só 5 coisas que você precisa para você gerar escala com consistência. Aliás, antes disso, Kaique, o que a gente vai sortear hoje? É Primo Box. Primo Box hoje? Os primos curtem Primo Box. Tem um Primo Box aí para mostrar, não tem? Tem um ali. Olha só, 5 coisas que eu quero que você anote, tá? Primeiro de tudo, internet. Cara, você precisa de internet. Se você não utilizar a internet para escalar, você está perdendo uma grande ferramenta, gente. Sério, olha isso, gente. Tô de casa, tô com o celular aqui. Vocês podem usar o celular para produzir conteúdo. Impactar mais gente a um custo baixo. Aliás, ó, esse aqui é o Primo Box, tá? Que legal. O que tem aqui dentro, hein? É segredo. Segredo não pode mostrar? Não pode Tá mostrar. bom, não pode mostrar. Então, hoje todo mundo vai participar do sorteio do Primo Box aí. Então, internet, gente. A internet ela é muito importante. Olha o Covid. O Covid mostrou que só as empresas que trabalham bem com a internet conseguiram sobreviver, crescer e escalar. Tá? Precisamos disso. Segunda coisa, nicho. Não precisa de nicho. Se você tiver nicho, você produz conteúdo que agrega valor para as pessoas. Você tem um produto que agrega valor para um público específico. Eu estou falando para vocês aqui, vocês são nicho. Olha que incrível. Você nunca vai chegar a 100% se conformando com 99%, velho. Você nunca chega a 100% se conformando com 99%. Nunca. Você precisa tomar decisão, tá? Eu vou contar um exemplo de um amigo, mas vou deixar isso aqui para a próxima, tá? É o seguinte, quando eu estava de nicho, vocês são nicho aqui. Vocês são nicho. Por que vocês são nicho? Porque entre vocês aqui, não tem a galera do mimimi, não tem a galera da reclamação, não tem a galera, talvez até tenha uma exceção ou outra, mas não é o core de vocês, tá? Aqui a galera que quer, veja só se você não se enquadra em algum desses grupos. Você quer crescer financeiramente, você quer aprender a investir, você quer entender os princípios que podem te ajudar a tomar melhores decisões, e você quer gerenciar suas finanças pessoais e trabalhar melhor através da internet. Vocês se enquadram aqui, gente. Isso é um estudo que eu tenho da audiência. Vocês se enquadram aqui, vocês são esse nicho que querem crescer, querem construir. Todos vocês. Todos vocês. Tá? Então a gente está falando de um nicho aqui. Eu não estou falando, por exemplo, sobre a ótica de, olha, você que é um CLT, você tem que reclamar dos seus direitos. Você tem que ir lá reclamar, indagar por todos os seus direitos. O seu chefe, ele é um ladrão. Eu não estou falando isso, não. Eu estou falando aqui para esse nicho. Então facilita a minha passagem de mensagem. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Faz ou não faz sentido? Faz, né? Porque vocês são esse nicho. Então o que eu estou passando agrega valor para vocês. Vocês querem empreender, vocês querem ganhar dinheiro, vocês querem crescer, querem gerar mais resultado. É isso, tá? Então, falamos de internet e nicho. Beleza? Terceiro ponto, diversificação. Vocês precisam diversificar. No Primo, por exemplo, eu falei para vocês, eu tenho várias fontes de renda, né? Eu tenho publicidade, eu tenho negócios, eu tenho educação, eu tenho mercado financeiro, eu tenho gestor de recursos, sou sócio de vários negócios. Eu tenho uma diversificação. Diversificação é escalar também. Especialmente quando você diversifica seus negócios com convexidade, ou seja, todas as suas diversificações elas têm mais potencial de gerar receita do que te gerar um prejuízo ou resultado negativo. Tá? Quarto ponto, a autoridade. Se você quer gerar escala, você precisa desenvolver sua autoridade. Como que você cresce a autoridade? E por que você deve crescer a autoridade? Porque a autoridade te permite cobrar mais, te permite aumentar a conversão. Então, poxa, eu chego aqui, eu tenho uma história, eu invisto publicamente, vocês veem meus resultados, vocês veem todas as relações que eu crio na internet. Gente, eu aumento minha autoridade. Se eu falo, por exemplo, a gente vendeu já 2 turmas de mentoria, quantas turmas de curso já, Kaique, aqui? 10? 10? 9.
9 turmas de curso? Não, Quantos alunos será que a gente teve já? 35, 40. Mais. A gente deve ter tido quase 50 mil alunos, cara. Só no nosso evento foi 20. 20 mil. É. Não, então, sem contar com o evento, já deve ter tido uns 50 mil alunos. Olha só. O nosso ticket do nosso treinamento, geralmente era na casa de R$2.000. A gente já deve ter tido uns 50 mil alunos, tá? Ou seja, a gente já deve ter feito, sei lá, uns 100 milhões de reais de faturamento, não sei. Isso daqui significa que esse número é uma consequência da autoridade que a gente desenvolveu. Por quê? Porque se eu fosse um Zezão que nunca fez nada na vida aqui, eu nunca teria esse número de alunos. Então, quando você tem mais autoridade, você aumenta sua conversão, você aumenta seu ticket a ser cobrado. Entende? Independente do que você vai fazer, com autoridade a escala vai vir muito mais fácil. Entende? Muito mais fácil. E isso eu estou falando só de educação, fora todos os negócios que eu tenho, que tem posições e negócios que valem mais de 200 milhões de reais, 300 milhões de reais. E tudo isso eu não falo para me mostrar de forma alguma. É só para mostrar para vocês o poder da escala. E também o quanto, para mim, o que eu quero é passar a mensagem para vocês. Esse é o ponto, tá? Só que o quinto ponto, eu quero que vocês anotem agora, que para mim é o segredo da escala. Eu quero que vocês peguem um papel agora, uma caneta, quero que vocês anotem o que para mim é o segredo da escala, é o que a maioria das pessoas não entendeu. Inclusive pessoas que ganham muito dinheiro. Eu tive um livro que eu li. Eu li esse livro quando eu estava na praia uma vez. A Kayla chegou com um livro para mim. Falou, Thiago, né? Lê esse livro. Eu falei, não quero esse livro. Ela falou, lê esse livro. Eu falei, tá bom. Aí eu li o livro. Eu falei, nossa, que maneiro isso aqui. Eu aprendi sobre o conceito de equity. Quando eu aprendi sobre equity, eu de fato entendi uma coisa que desbloqueou tudo que eu tinha aqui na minha cabeça. Tá? É o que de fato eu nunca tinha ouvido falar antes. E para mim parecia um outro mundo. Isso daqui é o conceito de escala maior de todos. É o conceito de equity. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu não vou nem gritar, emocionar. Não, eu quero que vocês prestem atenção nisso porque é o conceito mais relevante. Nem todos vocês vão entender. Mas quem entender, eu tenho certeza que a vida talvez, sei lá, vai explodir, vai mudar completamente, tá? O que te enriquece não é o lucro líquido. Não é o lucro líquido, tá? Não é o lucro líquido. Se vocês acharem que o que eu falar faz sentido, eu quero que vocês peguem essa live e mandem um avião para uma galera. Se vocês acharem que isso aqui vai agregar para vocês, só. Se não agregar, eu não quero que vocês mandem. Mas se agregar, mandem, tá? O equity é o seguinte, eu descobri que os negócios no Brasil, eles valem muito mais do que o lucro líquido. Se você vive sob a ótica do lucro líquido do seu negócio, você não está aplicando o conceito de escala no limite. O que é o lucro líquido? Eu peguei essa garrafa aqui, tá? Eu paguei, sei lá, R$3 nela e vendi por 6, tá bom? Aí eu fui lá, tira imposto, custo, tal. Vamos supor que eu ganhei R$2. Eu ganhei R$2. Isso é o que eu ganhei no meu bolso. É assim que a maioria de vocês ganha dinheiro hoje. Não é assim que eu ganho dinheiro hoje. Como assim, Thiago? Não é assim. Porque quando você tem negócios, o seu negócio, e o Kepler está aqui para falar um pouco sobre isso. Eu trago ele depois do outro dia para a gente falar sobre isso. Quando você tem negócios, o seu negócio ele não vale o lucro líquido. Ele vale um múltiplo do lucro líquido. Ou seja, se o meu lucro líquido é de 100 milhões de reais, por exemplo, no Primo Rico eu faturo mais de 100 milhões de reais por ano, por exemplo. Então, meu negócio vale quanto? Ele não vale 100 milhões. Ele vale, por exemplo, 10 vezes isso, 20 vezes isso. Então, meu negócio vale 1 bilhão, vale 2 bilhões. Ele vale um múltiplo do meu lucro. Tá? Por que ele vale isso? Porque quando você tem um investidor, eu tenho dinheiro. Você sabe que eu invisto publicamente e meu dinheiro e deixar em tesouro direto. Ou eu posso pegar meu dinheiro e eu posso investir em ações, em negócios. Se eu invisto em ações, eu vou ganhar uma parcela do lucro de volta. Tá? Se eu investir num negócio, esse negócio tem lucro, eu recebo proporção na minha conta. Certo? O que é equity? Equity é basicamente o quanto vale uma empresa. Tá bom? É o quanto vale uma empresa. Então, se eu invisto num negócio e esse negócio vale um múltiplo do lucro líquido dele, logo,
eu tenho que transformar a minha receita em um negócio. Então você pega o seu negócio. Então, se você é um fisioterapeuta e o que você ganha é o quanto você gera no mês, você não tem um negócio. Mas se você construi um negócio em que você tem uma cartela de clientes, se você tem fisioterapeutas que atendem os seus clientes, você tem um negócio. No equity, o valor depende do fluxo de caixa que você gera no futuro, trazido a valor presente. Eu não vou me aprofundar nisso agora, de jeito nenhum. É 11 horas da noite, não vou me aprofundar nisso agora. Eu quero falar para vocês sobre como eu vou escolher a segunda pessoa que vai passar com a gente essa semana, ter uma mentoria presencial. Isso é uma coisa que eu aprofundo muito mais na mentoria, porque é difícil eu pegar aqui para 70 mil pessoas e fazer isso. Mas eu queria que vocês ficassem com essa pulguinha atrás da orelha. A pulguinha do equity. Vocês precisam ir atrás do equity. Foi assim que eu enriqueci. Se você pegar os bilionários do Brasil, os bilionários, eles são bilionários em equity. Olha que interessante. As pessoas que crescem muito grandes são bilionárias em equity. Por quê? Porque se eu tiver um resultado agora, nesse ano, eu pego esse meu resultado e eu multiplico por 20, por exemplo. E eu posso vender a minha empresa. Então, eu pego o resultado de um ano, eu multiplico por 20 e vendo meu negócio. Então, eu pego isso e economizo 20 anos para frente. Claro, trazido a valor presente. Olha que coisa louca. Talvez para muitos de vocês esse conceito possa ser novo. Talvez para alguns de vocês esse conceito pode ser novo. Mas não se preocupa, porque hoje a gente está no 7º dia do desafio. Até os 21 dias vocês vão ter isso aqui claro na cabeça de vocês, preparados para pelo menos construir negócios ou aprimorar negócios de uma forma mais positiva. Tá? E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Por isso que eu estou te falando, gente, o que eu estou passando para vocês aqui não é buchitagem. E eu não estou falando aqui para vocês, vocês conseguem. Vocês conseguem. Cria um perfil na internet, você consegue. Não, eu estou falando de outras paradas. Estou falando de equity, de negócios, outras coisas. Enquanto a galera está preocupada só com faturamento, eu estou preocupado com a linha final e estou preocupado com um percentual. Ó, o Perrucho está falando aqui, ó. Vendi 20% de equity nas jovens para o primo. Eu comprei por R$1 milhão, 20% da empresa do Jovem de Negócios aqui. Saiu público, virou notícia e tal, isso daí. Então é natural, é assim que você ganha dinheiro, fazendo negócios e não pensando em lucro líquido, tá? Gente, tem um projeto que tá rolando que é o 777. Então a gente tem uma ideia louca. E aliás, eu tô com uma ideia mais louca ainda. Louca, a gente tava pensando em fazer uma loucura aqui. Não conta ainda. Eu quero que ficar preocupado de eu falar alguma loucura, né? O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá escolhendo entre vocês todos aqui, tá? A gente tá escolhendo entre vocês todos 7 pessoas. Essas 7 pessoas vão passar 7 dias comigo e com o meu time. O que é meu time? Primeiro, o meu time próximo aqui e amigos. Quem são amigos? Bilionários, milionários, CEOs, investidores, gestores, analistas, gente que de fato tem muito resultado, tá? Então eu vou pegar 7 pessoas de vocês para passarem 7 dias comigo, estudando 7 horas por dia comigo. E eu vou dar R$7 mil para cada uma dessas pessoas investirem. Então elas vão sair daqui numa semana prontas para montar sua própria carteira de investimentos sem depender de ninguém, tá? Eu anunciei hoje quem foi a primeira pessoa, o primeiro participante, que é a Patrícia. Tá? Eu postei um vídeo, vou postar nos stories assim que eu fechar aqui. E eu vou anunciar agora como que você faz para participar, para ser a segunda pessoa a participar do nosso projeto do Desafio 777. Tá? A segunda missão, então, é o seguinte. Primeiro, a gente vai postar o WhatsApp. Postou o WhatsApp? Vai postar o WhatsApp e você manda mensagem escrito missão. Só para você poder receber o que você tem que fazer caso você se perca. O que você precisa fazer é postar um vídeo no seu feed respondendo assim. O que é o seu feed? É a sua página no Instagram. Você posta um vídeo no seu feed. Então você grava um vídeo seu, tá? Você grava um vídeo seu falando com a câmera, dizendo o porquê você merece participar do 777. Para muitos de vocês eu sei que é um grande desafio. Mas eu não estou fazendo... Desculpa, eu não estou fazendo nenhuma... Eu quero que você mereça estar aqui. Tá? Então você vai ter que sair da zona de conforto. Então, você vai ter que gravar um vídeo. Postar no seu feed. Um vídeo que não pode passar de 1 minuto e meio. Tá? E você precisa usar a hashtag Desafio 777. Por quê? Para o meu time poder filtrar. São muitos vídeos que vão ser postados. Meu time precisa filtrar e poder fazer todo o processo de seleção. Tá? Só vamos aceitar vídeos que forem postados até amanhã, meio-dia. A sorte pode até bater na sua porta, mas ela nunca vai girar a maçaneta. Depende de você. É uma oportunidade que pode mudar a vida de vocês. Não tem preço estar aqui comigo. Não tem preço comigo, com todas as pessoas. Agora tem valor. Né? O valor, ele é... Na verdade, não tem valor. Né? O valor é imensurável.
E o preço ele é impagável porque você não consegue participar. Não dá para você pagar para participar. Tá bom? Então, gente, se você quiser saber as regras, é só ir no mandamento que eu acabei de postar no feed. E é a terceira foto, você tem as regras lá também. Tá bom? Então, eu vou postar agora a frase do feed com mandamento. Se você quiser participar do sorteio, não deixa de marcar 2 pessoas e me marca no post que você fizer no feed. Porque é assim que eu vou te encontrar. Tá bom? Se o perfil for fechado, eu não vou conseguir visualizar, então o perfil precisa ser aberto. Abra pelo menos até amanhã para a gente assistir esse vídeo, tá bom? Tamo junto, tô muito animado e vocês não imaginam o que a gente está preparando para essas 7 pessoas e para quem vai participar aqui do desafio, como que a gente vai assistir essas 7 pessoas e participar desse processo, tá bom? Tamo junto, até amanhã, 9h57. Eu tenho certeza que hoje foi animal. Muito obrigado, padre, que participou, todo o time. Tamo junto. Até amanhã. Acompanhe os stories que você recebe todas as métricas por lá. Tchau!